Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, quase boa noite, né? Desculpa a demora, mas a viagem de Rio Verde para Brasília é meio demorada e eu não consegui produzir o material para vocês. Então, eu estou mandando agora, como eu falei mais cedo, é um material que essa semana, até a próxima semana agora, não, a ideia não é preocupar com data. Olha, tem aula terça-feira, tem aula quinta-feira. Na verdade, imagina que é uma aula só a semana inteira. Porque tudo que ficou para trás, se você ficou com dúvida, se perdeu algum conceito, se tem alguma coisa que não estava claro, essa é a hora para correr atrás. Então, eu vou voltar alguns passos aqui no material, falar um pouco sobre o que vem antes do algoritmo, justamente para tentar ajudar, para a gente ver uma coisa nova e depois o foco é aprender os algoritmos na prática, né? O algoritmo ele depende de duas coisas principais. Você tem que conhecer a ferramenta, saber o que é entrada, o que é processamento, o que é saída, mas depende também do seu raciocínio lógico, né? Você vai pegar essas ferramentas e você vai imaginar, então eu tenho que fazer isso, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer outra coisa. Vai do raciocínio lógico de cada um, né? É por isso que é muito associado à programação com quem gosta de matemática, né? Não é obrigatório ser bom em matemática para ser um programador, mas o estilo de raciocínio é parecido, né? Então, normalmente, quem vai bem em matemática tem uma tendência maior a ter mais facilidade na programação, só que nada impede também de correr atrás e desenvolver esse raciocínio, beleza? Então, o que eu vou falar aqui um pouquinho? Antes da gente chegar no algoritmo, nós temos alguns passos anteriores, tá? O algoritmo é o quarto passo do que a gente chama de pensamento computacional. Esse pensamento computacional, ele tem na grade do mundo do trabalho, lá no primeiro ano. Talvez vocês tenham visto lá, mas não estão lembrados. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o pensamento computacional e depois a gente emenda com o algoritmo, tá bom? Esse slide aqui eu coloco uma brincadeira. Esse é um pequeno passo para o homem e um gigantesco salto para a humanidade. É uma brincadeira com a viagem, né, à Lua, porque foram as primeiras grandes realizações tecnológicas, né? A gente tinha outro tipo de tecnologia quando criamos navios de madeira, quando criamos navios a vapor, tal. Mas na era da informática, né, vamos dizer assim, uma das primeiras grandes realizações foi a viagem espacial, né, conseguir sair da atmosfera terrestre. Então eu trago aqui só de exemplo. Eu não vou passar todos os slides, alguns eu vou pular, porque é só uma revisão para a gente, tá bom? Essa parte aqui, né, por que a gente estuda hoje em dia o pensamento computacional, né? Eu vou até voltar. É como eu disse lá no início para vocês, né? A gente não estuda biologia para ser um biólogo necessariamente, mas a gente precisa entender o básico do que é a biologia, de como funciona a vida humana, a vida dos animais, a vida das plantas, né? Como elas interagem entre si. Mesma coisa com a física. A gente estuda física na escola, não necessariamente para ser um físico. A gente estuda química, não necessariamente para ser um químico. É porque são fenômenos, né? São ciências que estão à nossa volta e quanto melhor a gente entender, melhor a gente vive, melhor a gente tira proveito das situações, melhor a gente trabalha, a gente tem situações em casa que vão poder ficar mais fáceis se a gente souber, ou vão se complicar muito se a gente não souber, ok? E da mesma forma, o pensamento computacional entra nessa mesma vibe, né? Hoje em dia tudo é tecnologia e quanto melhor você entender como ela funciona, você vai tirar melhor proveito dela para o seu trabalho, para a sua vida, tá bom? Só um exemplo aqui, esse filme Viagem à Lua, 1902, eu acredito que seja o primeiro filme de ficção científica da história, né? 1902, é muito antigo, baseado no livro do Júlio Verne, que tem muitas aventuras. Acho bacana, né? Quem nunca leu, tem muito livro bacana do Júlio Verne para ler. E esse vídeo é interessante. É um filme curta-metragem, na época não se fazia longas, né?
e fala sobre tecnologia. Nessa época já se pensava como iria chegar à Lua. Mas vamos voltar para o nosso foco aqui, né? Tem outro exemplo aqui, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é de 1968, mas são só exemplos. Então vamos lá. Onde que eu quero chegar aqui? Nós vamos falar sobre o pensamento computacional. Então, por quê? Porque hoje, no segundo ano, a gente está falando de algoritmo. Só que a matéria começou lá atrás, no primeiro, com pensamento computacional. Então foram várias etapas até chegar no pensamento computacional, ok? Ok, então por que estudar o pensamento computacional? Tudo que a gente faz hoje ou é diretamente ligado com o computador, ou a forma de se fazer é parecida com o que a gente faz no computador, tá? Se você tiver numa empresa hoje, chega lá, tem que resolver o projeto de uma construção. A forma de organizar as tarefas, de executar, vai ser parecido com o que o computador faz hoje. Por quê? Percebeu-se ao longo do tempo que a forma como se programa um computador é muito eficiente, é muito rápida, é prática, ok? E a gente acabou trazendo isso para o nosso dia, mesmo fora do computador, né? Vocês podem não perceber, mas no dia a dia de trabalho, meu lá na escola, até o de vocês como estudante, o trabalho dos pais, hoje em dia, a forma como nos organizamos, como executamos as tarefas, é muito parecida com um algoritmo de um computador, ok? Então, por isso que a gente começa lá no mundo do trabalho, falar sobre isso, e termina nos algoritmos que a gente está fazendo agora. Então, olha só, o pensamento computacional é a base para muitas profissões atuais, relacionadas ou não à tecnologia, ok? Então, é como eu falei, não necessariamente precisa estar relacionado à tecnologia, mas a forma de executar, a forma de pensar as soluções, hoje em dia, são baseadas em algoritmo, baseadas na forma como o computador realiza, ok? Vamos lá, próximo. E no futuro bem próximo, essas que ainda não trabalham de forma computacional vão acabar trabalhando. A gente sabe disso, não tem como fugir, né? Cada dia que passa, mais profissões são automatizadas, ou por um aplicativo, ou por uma máquina. Então, se ainda não é feito com o pensamento computacional, será feito num futuro muito próximo, certo? Então, olha só, uma definição para o pensamento computacional. Esse aqui eu retirei de um documento do próprio Google. Uma abordagem usada para solução de problemas utilizando o que se sabe sobre computação. Viu? Foi como eu disse agorinha, né? Ao longo das últimas décadas, todo mundo percebeu que a forma como o computador faz é muito legal, muito eficiente, né? Com poucas margens de erro. Então, por que não fazer as coisas fora do computador usando o mesmo raciocínio, certo? Lembrando que não é o computador que faz sozinho, né? Nós, programadores, é que pensamos o algoritmo e colocamos lá. E depois, quando está rodando, a gente olha e fala, ó, bacana, realmente ele executa tarefa por tarefa, ele segue uma ordem e deu certo. Por que não fazer isso fora? Eu quero construir um muro. Beleza, o mesmo caso. Tem que pensar as mesmas coisas, dividir as tarefas, executar as etapas e no final vai dar certo. Assim como a gente faz com o algoritmo, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Então, aqui que eu quero chegar, ó. Os 4 pilares do pensamento computacional. Toda vez que você olhar para um exercício, eu passei lá na prova ou numa lista de exercícios, exercício número 1. Quando você olhar para o exercício, você precisa lembrar desses 4 pilares, tá? É com base neles que nós vamos resolver qualquer problema. Eu preciso passar pelos 4? Às vezes não, às vezes vão ser só 3, mas você precisa analisar, precisa conhecer eles para passar por eles, tá bom? Quais são esses pilares? Então vamos lá, ó. O pensamento computacional funciona da seguinte forma: você pega o seu problema original. Olha, preciso resolver o exercício número 1. Ele é o seu problema complexo original. O que você vai fazer? Você vai passar por essas 4 etapas. Primeiro, decomposição.
O que vem a ser a decomposição? Vou falar agorinha. Depois, reconhecimento de padrões. Por quê? Por que você tem que reconhecer esses padrões? Agorinha eu vou falar também. Abstração. O que é abstração? Esse é o mais fácil, a gente utiliza no dia a dia para tudo, né? Abstrair é pegar o que é importante, prestar atenção, focar naquilo ali. E por último, o algoritmo, tá vendo? Então nós estamos trabalhando aqui, ó, na etapa 4 e talvez muitos estejam com dificuldade nas 3 etapas anteriores. Então eu resolvi voltar, dar esse passo atrás nessa aula para que a gente possa trabalhar isso, tá? Mesmo quem está já com facilidade aqui no algoritmo, vale a pena rever esses 3 passos porque pode ajudar bastante, tá? Vamos lá. Então a ideia é essa, ó. Pegou um problema que era complexo, passou pelas etapas do pensamento computacional e vai ter uma solução eficaz lá no final, né? Que é o seu algoritmo rodando e funcionando certinho no final, ok? Vamos falar um pouquinho sobre cada um? Então, vamos lá, ó. Decomposição. O nome é bem sugestivo, né? Se a gente pegar lá na biologia, um corpo que está se decompondo, ele está se dividindo ali em partes. É isso. Então a gente vai pegar o nosso problema e tentar dividir ele em etapas. Olha, eu consigo resolver essa primeira etapa. Resolvi. Agora eu consigo resolver essa segunda. Consigo resolver a terceira. Sabendo o resultado da primeira, da segunda e da terceira, às vezes eu consigo resolver uma quarta etapa. Agora eu posso resolver a quinta. Então, não sei se vocês já repararam, quando eu vou lendo os exercícios lá no quadro, eu vou dando pausa. Leia o número de alguma coisa. Pausa, ó, é a primeira etapa. Ler o número. Então, eu vou declarar a variável, vou ler o número. Eu não pego o exercício inteiro e tento resolver ele de uma vez. Beleza? Então, precisa praticar essa decomposição. Pega o seu problema e analisar pedaços. Qual pedacinho que você vai fazer primeiro? Depois desse, qual que é a ordem? O que você vai fazer? Tá bom? Decomposição. Pegar um problema complexo e dividir em partes menores. Isso aqui não só na programação, como eu disse que usa em todas as áreas hoje em dia, um gestor de projetos, seja um projeto de construção, um projeto de marketing, um projeto de qualquer coisa, é totalmente baseado em decomposição. Só que nos projetos tem outro nome. Eles usam o nome de EAP, Estrutura Analítica do Projeto. Mas é a mesma coisa, é pegar um problema maior e dividir em problemas mais fáceis de serem implementados, resolvidos, mais baratos para ir comprando por partes. Então, tem uma série de aplicações à decomposição de um problema. Vamos para o próximo. Reconhecimento de padrões. Por que é importante? Ó, é caracterizado pela identificação de similaridades entre diferentes processos para solucionar de maneira mais eficiente e rápida. Quando você divide os seus problemas pequenininhos, né, sai de um problema maior e divide em problemas pequenos, muitas vezes você vai perceber que alguns são parecidos. Então, o mesmo raciocínio, a mesma lógica que resolve um, muitas vezes vai resolver outro. Quando a gente identifica esses padrões, a gente começa a economizar, né, cabeça, economizar raciocínio, economizar tempo. Porque se são parecidos, vou resolver de forma parecida. Lembra dos exercícios quando a gente fala assim, ó, se for mais de 20 litros, tantos por cento de desconto. Se for mais que 60, tantos por cento de desconto. Se for mais, tá vendo que é a mesma lógica? Faz uma comparação, calcula um desconto. Faz uma comparação, calcula um desconto. Ó, é parecido. Então, reconhecimento de padrões. A mesma lógica que resolveu um, vai resolver os outros só trocando os dados, aumentando o desconto, aumentando a quantidade de litros, ok? Então, a gente já vai pegando essa sequência, ó. Olhou para o problema, decomponha ele em partes menores, vai analisando onde você dá aquela primeira pausa. Opa, parei aqui, vou fazer essa parte. Agora eu vou fazer mais uma. Depois, analisa padrões, vê se tem partes similares que você vai resolver com o mesmo raciocínio, com a mesma lógica, tá bom? Terceiro pilar do pensamento computacional, abstração.
Isso é o que a gente já deveria fazer para tudo, só que nem sempre a gente faz, né? Envolve o processo de análise dos elementos relevantes e do que pode ser ignorado. Principalmente no ano que vem, quando chegar na engenharia de software, vocês vão ver o tanto que isso aqui é importante, né? Ah, eu preciso criar um programa para calcular como eu vou pintar essa parede aqui, quanto que eu vou gastar de tinta, um monte de coisa. Aí eu olho para a parede e vejo que ela tem 6 tomadas. A tomada é desse tamanhozinho. É importante levar em conta isso no cálculo? Ou eu vou perder tempo à toa? É tão pequeno que não compensa. Então, ó, abstração. Foca no que é importante. Alguns detalhes ou outros não vão fazer diferença no seu software, não vão fazer diferença para o cliente, tá bom? Então a gente precisa conseguir focar no que é importante. Isso inclui uma análise bem detalhada do que foi pedido. Ah, pediu para calcular 10 valores. Não vamos gastar tempo calculando 11. Ah, mas eu achei que se eu fizesse mais um. Não, não faz. Faz só o que foi pedido, focado, né? Essa abstração a gente precisa ir trabalhando cada vez mais, porque lá no terceiro ano vai ser fundamental, ok? Então, como eu dei o exemplo dessa parede. Ah, eu vou pegar a medida, a altura, vou pegar a largura, calcular quanto que eu vou gastar de tinta e pronto, resolvi. Ah, 4 buraquinhos de tomada que tem ali não vai fazer diferença nenhuma para mim. Então, a abstração é pegar o seu problema e realmente enxergar o que é importante, tá bom? Imagina um outro processo fora da computação, onde a abstração é importante. Lá na escola, a gente analisa se o aluno está com a camiseta branca da escola para poder entrar. Se a camiseta do aluno manchou um pouquinho e ficou levemente azulada, já pensou se a gente for prestar atenção nisso? Eu olho, eu sei que é a camiseta de uniforme, não, mas ela está levemente azulada, não pode entrar. Imagina um trabalho desnecessário por uma coisa que não vale a pena. Então a gente tem que focar no que é importante. É a camiseta da escola? É. Pode entrar, se está com uma manchinha aqui, uma manchinha ali, não vai fazer diferença. Ok? Um exemplo de abstração. E aí, tendo passado por essas 3 fases, eu analisei e separei em problemas menores para resolver. Eu verifiquei se tinha algum padrão, se algum eu poderia resolver de forma similar, com o mesmo raciocínio, com a mesma lógica. Prestei atenção no que realmente é importante. Ignorei o que não é, que é a abstração. Agora sim, eu vou fazer o meu algoritmo. Ó, o 4º passo. Só depois de fazer toda essa análise é que eu chego no algoritmo. Então agora eu vou pegar e montar. Olha, eu vou fazer isso primeiro, depois eu vou fazer isso. Depois eu tenho que fazer esse 3º passo. Depois eu tenho que fazer o 4º, depois o 5º, até chegar no final para solucionar o meu problema, tá bom? E aí quando chega no algoritmo, vem as ferramentas que a gente está estudando. A gente começa a ter que entender agora as ferramentas. O que é entrada, o que é processamento, o que é saída, o que é uma condicional, né? O nosso se. Beleza? Então, essa primeira parte agora foi para mostrar para vocês que o que a gente está trabalhando, o algoritmo, ele é parte de algo maior, que vocês já deveriam ter estudado, ou talvez estudaram, mas não estão lembrados, que vem lá do mundo do trabalho. Certo? Então, vou dar uma pausa aqui, né? Só uma pausa virtual. Tá com dúvida nessas partes até agora? Volta, assiste de novo, tá bom? Fixa um tempo nesses 4 pilares do pensamento computacional. Eles são muito importantes e você precisa ter eles claro na cabeça toda vez que você olhar para o exercício. Quando eu mandar lá exercício número 5, você vai olhar para o exercício e analisar quais são as etapas, se tem padrões ou não, focar no que é importante, depois criar o algoritmo. Fechado? Então eu vou mudar o slide aqui agora e vou lá para a parte de algoritmo mesmo. Beleza, então, voltando agora, estuda bastante os 4 pilares do pensamento computacional. E lembra, gente, como eu sempre falei, ficou com dúvida, a forma como eu expliquei, às vezes não foi clara, o tipo de comunicação não bateu, normal, isso vai acontecer na vida da gente o tempo inteiro. Às vezes o seu chefe vai falar de um jeito que você não assimilou, porque não tem o mesmo estilo, o professor da faculdade. Então, tá com dúvida nos 4 pilares? Pesquisa outro vídeo,
vai lá no YouTube, assiste mais uma outra explicação de outro professor diferente, tá bom? O importante é ouvir, ler, assistir, para não ficar com dúvida. Fechado? Então, vou falar aqui sobre o algoritmo agora, né? Esse slide aqui foi o que eu usei lá nas aulas, vou fazer uma revisão para a gente dar sequência. Então, falando do algoritmo agora, ó, tá vendo? A gente vem aqui lá do pensamento computacional. Decomposição do problema, reconhecimento de padrões, abstração, chegamos no algoritmo. O algoritmo é um conjunto de atividades, seja elas, né, o que for, depende do caso, que vão ser executadas passo a passo para resolver um problema. Então lembra lá, a gente abre o Flow Algorithm e vai colocando passo a passo naquela setinha o que a gente precisa, tá bom? Para resolver algum problema. Características básicas do algoritmo. Ele precisa ter fim. Lembra disso quando eu falei? Ele tem que começar, executar as etapas e finalizar. Ele tem que ter um fim. Senão, ele não serviu para muita coisa, né? Ele processou algo, mas não deu um sentido, um resultado para o usuário. Não é um algoritmo. Outro ponto chave, ó, sempre foca nisso, ó, interpretação única. Lembra lá da abstração, olhar, prestar atenção, focar no que vai ser feito? Porque o seu algoritmo ele precisa ter uma interpretação única. Quando você criar um algoritmo, você tem que ler ele e chegar num resultado. Se você cutucar o colega do lado, fala assim, ó, olha esse algoritmo aqui e vê o que vai dar no final. O resultado final dele tem que ser o mesmo seu. Se cutucar o colega do outro lado, tem que ser o mesmo. Se tiver alguma instrução que gera ambiguidade, que um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, não é um algoritmo, tá? Ele precisa ser único, resposta única. Ele pode receber dados. Olha só. Por isso que a gente tem o comando de entrada. Entrar com os dados para dentro do computador. Lembra quando a gente coloca assim, ler e o nome da variável? Eu vou pegar um dado que está aqui no meu mundo externo e jogar para dentro do algoritmo, para dentro do computador, ok? Ele pode gerar informações, ou seja, eu peguei esses dados, eu posso trabalhar e gerar uma informação para o usuário, né? Uma saída. Aí vai sair do computador e vir para o mundo real, mostrar a saída para a pessoa, certo? E ele tem que ser efetivo em todas as etapas. Então, lembra, se a gente dividir ele lá com o pensamento computacional, dividir em etapas menores, cada etapa tem que funcionar certinho, que aí chega no fim, não teve problema, né? Fez a primeira, funcionou do jeito que você esperava, fez a segunda, funcionou do jeito que você esperava, quando chegar na última, tudo vai dar certo, tá bom? Então vamos lá. Então, um algoritmo é um programa? Não. Tanto é que a gente viu que eu posso escrever ele no caderno. Se eu escrever o algoritmo no caderno, ele não é um programa, mas ele é um algoritmo que, se eu seguir as etapas, eu vou resolver o meu problema, ok? Mas aí eu posso transformar ele em um programa. Então, eu posso pegar o algoritmo e transformar em um programa, mas eu não posso dizer que o algoritmo é o programa, tá bom? O algoritmo, então, é um processo? Se o algoritmo precisa ter início e fim, ele não é um processo, porque normalmente dentro das empresas, um processo não tem fim, né? É como assim, o meu processo para dar aula, eu chego, bato ponto, vou para a sala de aula, executo as minhas tarefas, bato ponto de novo e vou embora. No outro dia, eu chego, faço a mesma coisa, vou embora. No outro dia, eu chego. Tá vendo que não tem fim? A gente executa ele o tempo todo. Isso é um processo, né? Um processo de trabalho. Não é um algoritmo. Um algoritmo ele tinha que iniciar, finalizar e pronto. Ele tem que ter um fim. Então, como eu disse, algoritmo está em toda parte, não só dentro do computador, não só relacionado a computadores. Por isso que é aplicado na gestão de projetos, é aplicado no marketing, é aplicado até na medicina, né? Você vai fazer uma cirurgia, existe todo um algoritmo ali. Olha, primeiro precisamos
checar a saúde do paciente. Tem que fazer esse exame, ver se ele vai suportar a cirurgia, o processo da cirurgia é assim, 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 até chegar no final e o médico assinar. Pronto, você pode ir para casa, já terminou a cirurgia. Tá vendo que tem um algoritmo aí? Então ele é aplicado em qualquer situação, independente de ser informatizado ou não, tá? Não tem como fugir, por isso que a gente estuda ele no mundo do trabalho hoje, porque não faz diferença. Se você vai para eletromecânica, tem que saber algoritmo. Se você vai para ciência da natureza, tem que saber algoritmo. Se vai para o DS, tem que saber algoritmo. E se for para qualquer outro curso que o Senai criar, que qualquer outra escola criar, vai ter que saber algoritmo, tá bom? Então aqui nós temos três formas de se fazer o algoritmo. Descrição narrativa, esquece, a gente não vai usar. É como escrever uma receitinha de bolo, mas lembra lá que eu falo que o algoritmo tem que ser exato, todo mundo que lê tem que ter a mesma interpretação? Na descrição narrativa a pessoa vai lá e coloca assim, uma pitada de sal. Que tanto é uma pitada de sal? Gera ambiguidade, gera... Então essa descrição narrativa não serve para a gente. Fluxograma. Fluxograma serve. Tanto é que a gente usa lá no laboratório. A gente pode pegar o nosso problema e, com fluxograma, criar o nosso algoritmo. Ele tem um caminho certinho a ser seguido, não vai ter ambiguidade, vai dar certinho. Pseudocódigo. Por que ele é importante a gente falar sobre ele e usar um pouquinho no caderno? Porque ele é o que a gente pode fazer no dia a dia para qualquer situação, né? Ah, eu quero fazer um algoritmo para arrumar minha casa. Eu vou acordar primeiro, eu vou fazer a parte da cozinha, fazer isso, depois eu vou lavar o banheiro, depois eu vou lavar a área, depois eu vou varrer o chão, vou fazer isso. Eu posso criar um algoritmo escrevendo no meu caderno em pseudocódigo, né? Não é tão eficaz quanto um fluxograma, mas já é muito melhor do que a descrição narrativa, certo? Vamos lá. Então, vou pular aqui descrição narrativa, não precisa preocupar. Fluxograma é o que a gente faz lá no Flowgorithm, né? A gente vai utilizar símbolos, o que é entrada, o que é processamento, o que é saída, utilizando os símbolos. Vou falar agora, pode deixar, pseudocódigo. A gente escreve no caderno, porém, utilizando palavras-chave, ler, escrever, recebe, se, então. Então já fica mais organizado, gera menos interpretações, né? Já fica mais bacana pra gente, tá bom? Então aqui, ó, novamente, uma pausa. Se ficou com dúvida, volta, assiste essa introdução ao algoritmo e agora começa essa terceira etapa, né, onde a gente fala de estruturas. Sempre você precisa lembrar que existem essas estruturas e saber aplicar ela em cada situação. Você precisa saber o que é entrada, o que é processamento e o que é saída, tá bom? Sempre que o seu algoritmo vai pegar uma informação do usuário, você vai ter uma entrada. Ah, vou realizar um cálculo, vou somar alguma coisa, vou subtrair, vou contar alguma coisa. Processamento. Ah, agora eu vou mostrar o resultado para o usuário. Saída, tá bom? Então, a gente nunca foge desses três elementos para resolver um problema. Então, entrada de dados, ó. Nessa etapa são fornecidas as informações necessárias para que o algoritmo possa ser executado. Então, se eu preciso pegar a idade do usuário para ver se ele pode dirigir ou não, olha, eu preciso pegar a idade do usuário. Sem ela, o algoritmo não serve para nada. Então, eu tenho uma entrada, eu tenho que entrar com essa informação para dentro do meu algoritmo para que ele possa trabalhar, ok? Processamento pode ser uma condição, uma repetição, um monte de coisas. Nesse caso, eu quero ver se o Pedro, que tem 16 anos, pode dirigir. Então, eu peguei essa informação com ele lá na entrada, eu vou fazer aqui um processamento, eu vou ter que comparar, eu vou ter que calcular, eu vou ter que ver a regra que o cliente pediu para o nosso algoritmo. Beleza? Processei. E agora? O algoritmo também não serve para nada. Se ele não dá um resultado, também não serviu. Então eu tenho a saída. Depois que eu processei, eu preciso mostrar o resultado. Então eu tenho a saída para mostrar o resultado do meu algoritmo.
tá bom? Pessoal, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar para vocês alguns links de outros materiais, coisa que eu achei no YouTube, para que vocês possam ver outras explicações, outros modelos, outros exemplos, tá bom? Então, assistiu esse que eu gravei, mesmo que ficou claro, não, já entendi. Assiste outro também. Veja outra explicação, outro estilo, outra abordagem, tá? Eu vou deixar alguns links para vocês. E aí depois, na quinta-feira, eu vou mandar um outro vídeo com exercícios, tá bom? Hoje a gente vai ficar só com a parte teórica, um pouquinho. Nos links que eu vou mandar tem um pouquinho de exercício. Veja como que eles foram feitos, como que a pessoa pensou, né? Usou o pensamento computacional para chegar na solução, tá bom? Por hoje é só, até quinta-feira.